Sabia que a gente quase teve um 11 de setembro aqui no Brasil? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um sequestro que aconteceu em 1988, aqui no Brasil, e que poderia ter se transformado no nosso 11 de setembro. Um maranhense chamado Raimundo Nonato, que não é aquele Raimundo Nonato, você lembra do professor, da escolinha do professor Raimundo? Não é aquele. Então ele tinha 28 anos e fazia uns freelas, que naquela época se chamava bico. Ele estava desempregado, sem casa própria, e a inflação no Brasil estava batendo aí os 400% ao ano. Para o Raimundo, o culpado de tudo era o José Sarney. Sim, esse mesmo que está aí até hoje e que apareceu aqui, ó, também nesse meu vídeo que eu falo das bombas que caíram em Formiga. Assiste esse vídeo aí que é legal, tá? Depois que terminar esse aqui. Então, Sarney era o presidente da República. Para vocês terem uma ideia de como era a segurança dos aeroportos lá em 1988, nem revista de bagagens existia nos aeroportos. Por exemplo, Confins, em Belo Horizonte, não se revistava bagagem. Sabendo disso, Raimundo bolou um plano sensacional: sequestrar uma aeronave e obrigar o piloto a se jogar sobre o Palácio do Planalto. Eu já sei que vocês vão vir com um monte de piadinha aí nos comentários. Só que esse caso foi sério, tá? Então, no dia 29 de setembro de 88, Raimundo pôs o seu plano em prática. Embarcou no voo VASP VP-375, com destino ao Rio de Janeiro, às 10h30 da manhã. Ele estava levando um revólver calibre 32 dentro da bagagem. O avião era um Boeing 737-300, com a matrícula Papa Sierra November Tango. Quando ele se aproximava do aeroporto do Galeão, Raimundo se levantou e foi direto em direção ao cockpit do Boeing. Ele forçou a porta que estava trancada e aí um comissário viu e disse que ali era a cabine e ele não podia entrar. O comissário achou que ele ia no banheiro. O Raimundo sacou o revólver e atirou no comissário. O tiro pegou de raspão na orelha do comissário, que felizmente não morreu, mas o cara ficou fora de combate, né? E aí o Raimundo começou a atirar na fechadura da porta do 737. O copiloto, que se chamava Salvador Evangelista, ouvindo os tiros na porta, disse para o comandante que tinha um cara armado dentro do avião. No jump seat, que é um assento extra que tem na cabine do 737, no meu vídeo que eu falo de mecânicos que acompanham voo, eu mostro esse assento aí. Tinha um engenheiro de voo chamado Gilberto Henger. Ele foi atingido na perna por uma das balas do Raimundo. Com as balas lá furando a porta e até atingiram o painel do avião, o comandante Murilo pediu para abrir a porta, senão todo mundo ia morrer ali dentro, né? Nessa época, as portas da cabine dos pilotos não eram blindadas como é hoje. A primeira coisa que Raimundo disse para os tripulantes quando abriu a porta foi: vamos para Brasília. Aí, se aproveitando daquela confusão que estava na cabine, tudo caótico, o Fernando Murilo Lima, que era o comandante, ele alterou o código do transponder para 7500, que é o código universal de sequestro. O transponder, ele é usado para as torres de controle, né? Para ela identificar o avião. Quando tem a tela de radar, aparece o aviãozinho ali com o número do voo, quem manda essa informação é o transponder. Então, nesse momento que ele mudou para o sequestro, o Centro de Defesa Aérea ficou sabendo imediatamente que havia um avião sequestrado. O controlador do tráfego aéreo, então, chamou o VP-375 pelo rádio e pediu que confirmasse se eles realmente estavam mudando de rota. Quando o copiloto Salvador foi se abaixar para pegar o microfone e responder para o controle, Raimundo deu um tiro na nuca do copiloto e o copiloto morreu na hora. O Raimundo disse assim: ele ia tentar alguma coisa. O cara tava meio pinel, né? Então a situação nessa hora atingiu níveis dramáticos dentro do cockpit. O comandante Murilo chorava, tava lamentando, tinha tudo aquilo que ele tinha acabado de presenciar. E o Salvador era jovem, cara. Ele tinha uma filha de 5 anos, tinha 30 e poucos anos. Os passageiros lá atrás não sabiam o que estava acontecendo na cabine, mas eles escutaram os tiros e ficaram abaixados nos assentos, como se estivessem em posição de pouso de emergência. Murilo, que era o comandante, ele tentava manter a calma e não olhar para o copiloto que estava morto ali do lado dele. O Raimundo apontou a arma para a cabeça do comandante e ordenou que o voo fosse desviado para Brasília. O Murilo pensou qual que seria a melhor forma de voar até Brasília economizando combustível, né? Porque esse voo ele saiu de Belo Horizonte e ele só ia até o Rio de Janeiro. Daí ele perguntou para o Raimundo o que ia fazer quando chegasse em Brasília. Aí o Raimundo respondeu: a gente vai para cima do Palácio do Planalto. Vamos jogar o avião e matar o presidente.
O Raimundo nem se ligou que não ia ser só o presidente que ia morrer, né? Eles já estavam há 2 horas voando. Enquanto isso, a Força Aérea colocou um Mirage 3 da base aérea de Anápolis para interceptar e acompanhar esse voo. O presidente Sarney foi avisado da intenção do sequestro e cancelou toda a agenda naquele dia. Quando o 737 entrou no espaço aéreo de Brasília, a imprensa já estava toda transmitindo ao vivo esse sequestro para o Brasil inteiro. Lá na cabine, o Murilo tentava mudar a ideia do Raimundo a todo momento, dizendo que o avião ia ser abatido, se eles fossem em direção à sede do governo. E aí também mostrou para o Raimundo a quantidade de combustível nos tanques. Ele apontou para os indicadores e falou: ó, o combustível está acabando, a gente não vai conseguir chegar em Brasília. Então ele tentou convencer o Raimundo para pousar de emergência em Brasília, ou então na base aérea de Anápolis, que era mais perto. Mas o Raimundo não aceitou, porque ele sabia que se pousasse em Brasília ou na base aérea, iam pegar ele, né? Então ele mandou desviar o avião para Goiânia. O 737 já estava voando há mais de 3 horas, e o Murilo disse assim: não vai ter combustível, a gente só tem combustível para mais 15 minutos de voo. Raimundo, inquieto, ele disse assim: dá sim, vamos para Goiânia agora. Só tinha 1.800 libras de combustível nos tanques do 737. As luzes de alarme já estavam acendendo, e aí o Murilo desviou a rota para Goiânia. Ele sabia que não ia dar para chegar, provavelmente o combustível ia acabar antes. Só que de repente ele viu Goiânia aparecendo lá na frente, apareceu no cockpit. Só que o Raimundo mudou de ideia e disse que agora queria ir para São Paulo. Encostou o revólver nas costas do Murilo. O Murilo só falou assim: não dá. Perto de sobrevoar Goiânia, aí o Murilo resolve fazer algo que nunca tinha sido feito com o 737. Para tentar derrubar o Raimundo, ele fez um tonneau barril. Olha só, fazer isso em um avião de caça ou acrobacia é moleza, mas fazer isso num avião comercial, você nem sabe se a estrutura vai aguentar. O tonneau é isso aqui, ó. Vou pegar um 737 sem motor mesmo aqui, ó. Tonneau barril é isso aqui, ó. Murilo acelerou os motores, afundou com tudo o pedal do lado direito e inclinou o avião para a direita até ver Goiânia aparecer de cabeça para baixo para ele. Os passageiros que estavam com os cintos afivelados, eles sentiram a força G nessa manobra. E aí foi aquela gritaria a bordo, mas ninguém se machucou. O Raimundo se agarrou na cortina da gala e também não caiu, porque a intenção do Murilo era derrubar o Raimundo. Quando o 737 nivelou, o motor esquerdo, que é esse que está faltando aqui no meu modelo, ele apagou por falta de combustível. Ainda olhando Goiânia na frente, o Murilo tentou mais uma manobra. Ele colocou o avião em condição de pré-stall. Assim, ele começou a levantar o nariz do avião, inclinou a asa e mergulhou o avião em parafuso. Imagina um 737 em parafuso. Dessa vez o Raimundo não aguentou e caiu. Foi parar lá no fundo do avião, inclusive. Só que não conseguiram dominar ele, e ele ainda estava segurando a arma. Nessa confusão toda, quando terminou o parafuso, o Murilo avistou a pista de Goiânia logo na frente e pousou do jeito que estava, só tinha cheirinho de combustível nos tanques. Era 1h45 da tarde, 3 horas e 15 minutos depois de sair lá de Confins. Dentro do avião, aquele silêncio. Raimundo segurando um revólver. Aí no aeroporto de Goiânia, o pessoal que viu, ninguém acreditava no que tinha visto o avião dando aquele parafuso para pousar. Nenhum passageiro ficou ferido, nenhum comissário também. O Raimundo se levantou, caminhou de novo até a cabine e falou: vamos abastecer esse avião e voltar para Brasília. O Murilo já estava exausto, mas com calma ainda ele disse que o avião estava com problemas e não poderia mais continuar o voo devido a essas manobras que ele tinha feito. O Raimundo então manda ele pedir um Mirage para fugir de lá. Meio tolinho esse Raimundo, né? Ele queria conseguir um Mirage. Na negociação ele acabou aceitando um Bandeirante mesmo. Quase igual um Mirage, né? A Polícia Federal então encostou o Bandeirante do lado do Boeing. Antes de descer do avião, o Raimundo pegou o comandante, apontou a arma para as costas dele e foi levando o comandante como escudo e disse: você vai junto comigo para Brasília. Dentro do Bandeirante tinha um atirador de elite da Polícia Federal. Então ele esperou o Raimundo aparecer na escada para meter bala no cara, né? Em nenhum momento eles queriam deixar o Raimundo sair dali de Goiânia. Quando o sequestrador foi descendo a escada, ele hesitou um momento, assim como quem fosse voltar para dentro do avião. Aí nesse momento o atirador da PF mandou um tiro lá em direção ao Raimundo. Só que o cara errou. E quando errou, o Raimundo pegou a arma e atirou no comandante Murilo. E acertou a coxa do Murilo. O Murilo caiu. Só que com o Murilo já caído, aí os federais lá mandaram aquela rajada de balas. Finalmente o cara
caiu no chão. Só que ele estava vivo. Era 7 horas da noite quando isso aconteceu. Raimundo Nonato então foi levado para o hospital e se recuperou muito bem dos ferimentos que ele sofreu. E aí quando ele ia ter alta para responder pelo crime de sequestro, ele acabou morrendo misteriosamente na noite anterior. E aí chamaram o médico Badam Palhares para fazer autópsia. O laudo? Anemia calciforme, que não tem nada a ver com tiro nem nada. Ninguém contestou. O Badam Palhares, anos depois, ele também ia fazer a perícia da morte do PC Farias, que era o ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello à presidência. O laudo desse PC Farias foi que a namorada tinha matado o PC e depois se suicidado. O comandante Fernando Murilo, ele foi condecorado em 2001. Olha só, 13 anos depois do que aconteceu. Ele ganhou a medalha de mérito do Santos Dumont e da Ordem do Mérito. E foi considerado um herói ao salvar a vida de todas aquelas pessoas que estavam a bordo do VASP. De acordo com o próprio comandante, ele nunca ouviu sequer uma palavra de agradecimento do José Sarney. O link para a matéria que ele fala isso está aí embaixo na descrição, tá? O Murilo diz que outras vidas que ele salvou sempre homenagearam ele todo ano. O avião, o Sierra November Tango, que foi fabricado em 1986, ele ficou danificado no estabilizador por causa do esforço causado pelas manobras que o Murilo fez. Mas ele foi consertado pela manutenção, voltou a voar e depois foi vendido para Southwest, lá nos Estados Unidos. E voou até setembro de 2012, com a matrícula November 698 Sierra Whiskey. 23 anos depois do sequestro, a filha do copiloto que foi assassinado conseguiu ganhar na justiça uma indenização de R$250 mil da Infraero pela falta de inspeção de bagagens no aeroporto de Confins. E aí, gostaram da história? Então compartilha aí com todos os amigos do Facebook para eles curtirem também, legal? E aprender um pouco de história da aviação. Grande abraço e até o próximo vídeo.